Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa onde nós, síndicos 5 estrelas, debatemos o dia a dia condominial. O tema de hoje, logo depois da vinheta. Roda aí, diretor. Fala pessoal, hoje a gente vai continuar com mais uns comentários lidos pelo nosso Relações Públicas do programa Condomínio Soluções Walter Pérez, mas antes de passar a palavra para eles, eu queria só pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na Conde TV. Vai lá, Waltão, quais são os comentários de hoje? O cara vem sem óculos, aí tem que um pouco braço mais curto, né? Fica com o braço curto. Mais perto aqui. Hoje a gente vai continuar com alguns comentários. A gente vai começar pelos comentários do programa de pets. E aí tem uma participação especial aqui. Ixi, lá vem. E aí eu vou falar quem foi. Lá vem pedrada. Vou falar quem foi. Não, vou falar quem foi depois. Foi tão... Ela falou em pets. Olha quem apareceu aqui. Análise perfeita. Os pets são irracionais. Mas os donos não. Ou deveriam não ser. Eu até sei quem é. Quem é? Quem? Raimundo Nonato. Priscila Donofrio. É italiano esse nome. Não sei. Esse nome é italiano. A Priscila apresenta, junto com o Rogério Tastani, a Vanessa Muniz e o Carlos, o programa Condomínio Informal. Vocês também prestigiem lá o programa da Priscila. Obrigado pela participação, Pri. Iris Marques. No meu prédio, em frente à minha unidade, tem um inquilino que tem 7 pets. Late muito a qualquer hora, faz necessidades, muito barulho. Já adoeci, emagreci 10 quilos. Ele é arrogante, mal-humorado. Denunciei ao advogado que administra o apartamento, mas nada resolveu. Fala, Gustavo. Eu acho que eu vou pedir pro meu vizinho colocar uns 7, 15 pets na frente da casa pra ver se eu emagreço um pouco também. É uma boa técnica de emagrecimento. Eu gostei da sugestão. A gente ri, mas deve ser... Deve ser punk. Realmente, quem tem a unidade próxima aos pet places, né? Também aqueles que escolhem morar no primeiro andar. Mas o caso nem é dela aqui. Não, é em frente à unidade dela. O apartamento da frente. Frente ao apartamento dela tem um outro apartamento com 7 pets. Bom, vamos voltar? Continua? Não, pode ir. Não, em relação a toda essa questão de cuidados com os pets, né? Eu faço um trabalho de conscientização também nos informativos que a gente faz, porque tem muitos moradores que saem para trabalhar de manhã, né? A maioria, né, faz isso. E aí colocam os pets lá na sacada, às vezes não limpam, né, a sacada, ou às vezes deixam na lavanderia próximo à porta, e isso certamente traz um mau cheiro caso não seja limpo, né? Então, nós temos sim como agir, porque embora seja dentro da unidade dela, tal, a regra da convenção, no regulamento diz que a gente não pode utilizar a unidade de modo que incomode ou importune os vizinhos. Então, com base nisso daí, e até mesmo questões sanitárias, né? A gente deve sim agir, né? Notificando a unidade, informando ela o transtorno que traz e pedindo que tome providências para minimizar o impacto dessa situação. Saúde, segurança, salubridade e sossego, né? Os 4 S's ali que tem que ser preservados acima de tudo. Eu falo que a gente tem um regimento interno, a gente não pode proibir uma série de coisas, mas também, como eu disse nesse mesmo programa, bom senso e respeito. É isso que tem que existir. O fato da pessoa se sentir incomodada porque a outra tem 7 pets não significa que ela não gosta de pets. Ela pode ser uma amante dos pets. E às vezes a gente pode ter um pet que causa mais transtorno do que os 7. Então tem que ter esse jogo de cintura da administração do condomínio. Não só na questão do advogado que administra a unidade, por ser uma unidade locada, alguma coisa assim, mas o síndico, cabe ao síndico, nesse sentido, informar a unidade, informar o proprietário da unidade que ele está causando incômodo aos demais condôminos e sujeito às penalidades previstas em regimento interno e blá 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 blá. Aproveitando o gancho, né? Orientar os moradores, porque às vezes o morador não sabe mesmo que o cachorro late, falando de latido, né? Que ele deixa preso na sacada, do lado de fora, sujeito a calor, a frio, e late o tempo inteiro e o morador não tá lá. Então muitas vezes eles não sabem
que é o transtorno que é o cachorro. Então, às vezes, notificando, até mesmo uma carta de orientação inicialmente, numa abordagem mais tranquila, é fundamental. Saindo dos pets aqui, a gente fez gravamos um programa sobre conselho e corpo diretivo, e tivemos aqui a participação do Demetrios, do Sou Síndico. Demetrios, obrigado. Fez um comentário pra gente aqui. Demetrios, Síndico 5 estrelas. Que honra, hein? Cada membro do corpo diretivo deve saber a sua função para não ultrapassar seus limites de atribuições, né? Foi só um comentário que ele fez. Novamente aqui a participação do Vitor Groba, eu creio que seja assim a pronúncia, se não for, perdão. Obrigado por abordar um tema sugerido, né? Que a gente fez esse programa, na verdade, por sugestão do Vitor, lembrei aqui agora. Sempre aprendendo com as situações que são relatadas e discutidas. Parabéns por compartilhar a experiência de vocês. Davi Martins, na minha experiência aqui no condomínio, só dor de cabeça. Reuniões, só bate-boca, um querendo mandar mais que o outro. Tem que ter muita sabedoria. Não, é só ter muita aspirina ou Jardenal. O Pedro fala aqui, boa noite, ótima programação como sempre. Primeiro, estes banquinhos, assentos estão um pouco pequenos. Aceitamos patrocínio, gente, assim, quem quiser patrocinar aqui, criar o cenário, a gente aceita na boa, não tem problema nenhum, não. Pedro Rosendo da Silva, ô Pedrão. O banquinho tá pequeno. Mas ele coloca aqui, falando, né, depois da brincadeira, ele coloca aqui, gostaria que os senhores abordassem novamente sobre os excessos de procurações em assembleias. Ótimo. Para a eleição de síndicos. Ótimo tema. Obrigado, a gente vai... Vamos separar em dois temas, né? Tem mais, Walter? Não, tem. Mas assim, essa aqui é uma sugestão dele para um próximo programa. A gente está falando... Mas vamos falar rapidinho sobre as assembleias, mas a gente pode até já estar comentando sobre isso. Deixa eu só completar o comentário dele aqui. Procurações em assembleia, principalmente para a eleição de síndico. E sobre as reeleições de síndico indo contra a convenção. O Código Civil diz que com direito à reeleição, porém muitas convenções, né, estipulam a quantidade de reeleições. Muito obrigado pela atenção dispensada. Eu não conheço nenhuma convenção que limita o número. Eu né? conheço. É por isso que eu estou perguntando. Vamos na minha ignorância aqui. Falar primeiro das procurações, que é um tema relativamente mais tranquilo, né? Muito se reclama de procurações, né? Quem participa de assembleia, eu estou num condomínio há 8 anos. E obviamente, a gente utiliza as procurações. Não é que a gente utiliza. Tem moradores que gostam do nosso trabalho, não vão participar da reunião e eles mesmos vão atrás e pedem apoio, né? Eu não sou contra a procuração, a gente tem que respeitar aquilo que está no regulamento e na convenção, né? De fato, você deixar ilimitado as procurações é complicado. Eu tenho um condomínio onde eu trabalho, lá realmente é difícil, porque nós temos 2 corretores que detêm procurações de 90% das salas, então quem ele apoia geralmente vai ser eleito, não consegue mudar. Inclusive tinha um projeto de lei tramitando, eu não lembro eu não lembro o número agora, não sei se vocês tomaram ciência, tinha um projeto de lei tramitando para a proibição de procurações, especificamente em assembleias de eleição de síndico, por causa de problemas que aconteceram. Teve um episódio aqui no condomínio Bandeirantes, no Piqueri, teve um quebra-quebra de cadeira, enfim, por conta de o candidato a síndico chegou com 400 ou 500 procurações. Então, é um tema que incomoda, porém você tem que estar atento à regra do jogo, né? Se pode ser permitido, tudo ok. Em relação a reeleições, estou participando de um caso que o síndico a convenção diz que o síndico só pode ser reeleito uma vez. Então, ele fica um mandato, né, eleito, ele pode ser reeleito por mais um mandato e fim de papo. Eu acho que na questão da reeleição, se a convenção limita, acabou, entendeu? Porque o Código Civil, ele determina as regras em caso de omissão da convenção. Se a convenção fala algumas questões nesse sentido, ela não pode ir contra o Código Civil, porém ela pode delimitar algumas questões nesse sentido.
Com relação à parte das procurações, eu também já peguei algumas convenções em que limitam a quantidade de procurações por condômino, que impedem que o síndico tenha procurações. E assim, independente disso, eu não considero, não é ilegal, mas em muitos casos eu considero imoral, sabe? Aquela coisa que prejudica, porque o papel do condômino não é participar da assembleia, é deliberar em assembleia, discutir as coisas em assembleia. E a partir do momento que você está dando procurações, cara, você está emprestando seu CPF, você está emprestando seu voto, você está emprestando as coisas ali para que outras pessoas atuem em seu nome. Tá? Então, muitas vezes eu até já vi procurações com voto, com declaração de voto, que tipo, a pessoa só está lá para assinar e para fazer valer aquela situação, que eu acho mais correto e menos imoral nesse sentido. Agora, quando você entra nessa situação de 400, 500 procurações para eleger um síndico, para não sei o quê, cara, assim, tá na cara que infelizmente a coisa não tá certa. Não vai bem. Não vai bem. Que na verdade você deixa... No caso lá do exemplo onde eu trabalho, você deixa a decisão da Assembleia na mão de 2 pessoas, né? Você acaba dando poder para as 2 pessoas definir a vida do condomínio. Eu vou nessa linha de vocês, mas assim, eu acho que nós como síndicos profissionais, né? E até o síndico morador, mas eu digo que o síndico morador tá lá, o condomínio tá vendo, ele se resolve, mas nós como síndicos profissionais, jamais deveremos pegar procurações. Não, isso eu não pegava nem quando eu era síndico morador. Isso é inquestionável. Agora, como tu falou da convenção, por exemplo, o meu condomínio que eu tô mais antigo, ele limita a 2 procurações por pessoa, né? Na verdade, por unidade, né? Então, você pode pegar a minha e a dele, só. Já não pode a tua esposa pegar de outro. Não pode. É 2 já para tua unidade. O síndico, mesmo que eu, nesse caso, eu tenho propriedade lá, eu não posso votar, não posso participar da votação. Se você... Mesmo tendo propriedade, eu não posso votar. Eu, como síndico, eu não posso ter voto. Pode ter uma pessoa lá representando a minha unidade, mas eu particularmente, não posso ter voto, eu não posso participar da votação. Então, assim... É importante, eu sempre digo assim, nessa coisa da procuração. Se eu não vou participar da Assembleia, mas entendo que aquele ponto é importante, e eu quero que o Gustavo me represente, ok, eu faço uma procuração, o Gustavo vai lá, me representa, beleza. Agora, aquela situação que já aconteceu muito no meu prédio, da síndica, do preposto, fica lá batendo de porta em porta, né? Quando chega na Assembleia, chega lá com um monte de procurações, eu acho isso um absurdo. Eu não sabia que tá tramitando essa lei aí, espero que saia e que se resolva. E que não... Eu acho que o certo é nem ter mais procuração. Se você pode participar da Assembleia, você vai. Se você não pode, você não vai, acabou. Que é um direito que está previsto, né? Sim, mas eu acho que não deveria ter procuração. Porque acaba virando imoralidade. Eu acho que existem situações em que, por exemplo, quando você está falando de uma aprovação de uma reforma, uma aprovação X que tem um quórum e tal, desde que fique claro que aquilo lá é uma benfeitoria que já tenha sido amplamente discutido, talvez a procuração seja útil para você conseguir atingir o quórum, para conseguir fazer alteração de convenção, alguma coisa neste sentido. Agora, para eleição de síndico, aprovação ou reprovação de contas, que eu já peguei situação em que eu tinha 30 pessoas na Assembleia, só que uma pessoa tinha 14 procurações, o outro também, meu inimigo, tinha 17 procurações. O que aconteceu? As contas foram reprovadas, simplesmente com o voto das 2 pessoas. O restante da Assembleia inteira aprovou. E aí ainda se perguntava, por que não? Não preciso falar. É complicado. Não preciso falar, as procurações aqui estão... Então, quer dizer... Antes de eu falar o próximo... Não, mas a gente não falou do conselho, né? Bom, a Geni Maria já participou, já com comentários nos outros programas que a gente fez a respeito disso, e eu percebo que a Geni, ela deve ter algum problema lá com gestão. Geni, participa do teu programa, não sei, assim, pelo que você me fala que você não é a síndica, mas participa da gestão do teu condomínio, seja como conselheira, ou seja como... Condômina. Como condômina, inclusive influenciando outras pessoas a participarem,
né? Porque ela coloca aqui, ó, e quando o síndico é autoritário com os membros do Conselho Fiscal, talvez você seja já uma conselheira, não aceita sugestão e fala que tem que ser do jeito dele. Normalmente quem faz isso é síndico morador. Acho difícil. Tem síndico profissional. Tem síndico profissional que bate no peito Conheço assim? Um monte aí. Profissional com aspas e bem negrito, fonte grande, tem. Eu não conheço. Não, eu acho que assim, essa pessoa, se ela faz isso, na verdade, ela é julgada na própria Assembleia e o próprio Conselho pode, de repente, juntar. Eu sei que às vezes, dependendo do tamanho do condomínio, acaba sendo difícil, mas pode juntar um quarto. Eu vinha conversando com uma pessoa de um condomínio que são 405 unidades, eles conseguiram reunir um quarto do condomínio para marcar uma assembleia que pudesse ter um síndico profissional, porque lá é um síndico morador, tá? E agora eles estão conseguindo de novo outra, porque a síndica já, em represália, notificou algumas pessoas, notificação extrajudicial, não é nem notificação por falhas no condomínio, já trocou a administradora, então eles em represálias já se juntaram, já estão com quase um quarto para destituição da síndica. Então é importante que se o síndico é autoritário, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser não sei o quê, eu acho que o condomínio, dependendo do tamanho, que é o que eu falo, o meu são 300 apartamentos, é difícil realmente juntar 25% para poder... Mas essa moça com 400 conseguiu. Deixa eu só colocar uma coisa rapidinho aqui, que eu até falei que tem síndico profissional, uma série de coisas. A questão do autoritarismo a gente também só não pode confundir com questões legais, tá? De repente, vou usar um exemplo. A percepção, aqui, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem didático, mas esdrúxulo ao mesmo tempo. Tipo, o conselho e os moradores são a favor da liberação, da descriminalização da maconha dentro do condomínio. Não pode, não adianta. Não adianta, pode ser todo mundo a favor, pode ter quórum de 100% em assembleia, tal, não sei o que, o síndico vai ter que ser autoritário e dizer não, porque é contra a legislação. Então, existem situações em quando a gente está limitado pela legislação vigente, em que a gente tem que ser autoritário e não adianta falar. E muitas vezes não adianta também ser a nossa opinião favorável ou contrária àquilo. Agora, escutar sugestões, não só do conselho, como também de todos os condôminos, é obrigação de todo e qualquer síndico. Eu até brinco, pegando um exemplo daquela questão do regimento interno, quando a gente falou ali de alterações de regimento e tudo mais, pegando aquelas coletas de sugestões que os moradores dão para a gente colocar em votação, eu falo que se um morador sugerir, no momento da coleta de sugestões, que todo mundo que descer pelo elevador de serviço tem que descer plantando bananeira, senão vai ser multado, e a Assembleia aprovar, é assim que vai ser. Não interessa se é um negócio esdrúxulo ou não, porque não tem nada na lei que impeça desse tipo de coisa. Entendeu? Então... Deixa eu só terminar o comentário dela, que aí conclui. Porque ela coloca, né, quando o síndico é autoritário com os membros do conselho, não aceita sugestão e fala que tem que ser do jeito dele. Não consulta conselho e ninguém. As pastas todas com irregularidades, etc. Como proceder nesse caso? Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou falar friamente ao pé da lei, a rigor da lei, né? O que diz, e depois eu vou colocar a opinião. De acordo com a lei, o conselho consultivo, ele pode ser consultado caso o síndico entenda que existe uma dúvida. Então, assim, ele pode fazer as coisas do jeito dele? Pode. E obviamente que ele vai responder por isso. Ele vai ser julgado vai ser julgado por isso. Agora, ele deve fazer isso? Aí depende da situação. Né? O Mauro deu um exemplo aqui, né, das drogas. Eu dou um exemplo mais prático do dia a dia. Tem condomínio, por exemplo, o condomínio está com a situação financeira ruim. E chegou o momento de você renovar o extintor de incêndio, recarregar o extintor de incêndio. A pessoa fala, não, mas o extintor de incêndio, embora esteja vencido, está aí, não vamos fazer isso não. Nesse caso... sim, vamos fazer sim. Aí eu não pergunto se vamos, eu pergunto até se eles querem indicar uma empresa. Mas a situação, a decisão de fazer ou não, essa é por envolver questões... Eu nem passo no conselho. Não, eu também não passo, mas eu tô dizendo só exemplo de coisas que podem acontecer. Esdrúxulo que nem não, diz. E não é esdrúxulo. E esse caso não é esdrúxulo, não. Tem gente lá que pensa, não, mas isso aí tem coisas mais importantes, mais urgentes. Isso caso não é importante. Já pegou gente que não quer. Porque veja, o extintor tá lá.
Tá recarregado, só tá vencido, mas tá recarregado. Tem gente que consome produto vencido em casa, depende da realidade da pessoa. Então, eu nunca peguei. O que eu costumo fazer é o seguinte, o que eu falo... Gasta dinheiro carregando esse extintor, mas não pinta a tela. Exatamente. Na parede. Então, assim, hoje em dia, eu entendo que... Hoje em dia não, o síndico profissional é um corpo estranho ao condomínio. Então, o conselho, ele é o elo entre o síndico e os moradores. Então, é importante você andar juntos. Né? A sua vida vai ser mais fácil. Né? Então, eu tenho até um modelo de gestão implantado num condomínio recente que criaram lá um grupo gestor onde os conselheiros assinaram um termo de confidencialidade, assinaram um termo de compromisso, se comprometendo a responder junto com o síndico. Então, como que eu faço nesse caso? Tudo que eu vou aprovar, eu delibero com eles. Então, recarga do extintor de incêndio. Esse caso, eu não delibero se eu vou ou não fazer. Vou fazer, eu faço as cotações e falo, olha, qual vocês querem que execute? Isso eu faço. Agora, tem obra, essa obra aqui, vocês acham pertinente fazer essa obra ou essa? A ordem. Sim. Aí eles deliberam a ordem e o valor, enfim. Mas, eu vou mais além. Eu estou participando de um processo de síndico num condomínio e o pessoal lá tá bem cabreiro com os síndicos e começa, mas deixando entender, né, que síndico é ladrão, que síndico é boleiro, que síndico é isso, que síndico é aquilo, que o conselho que vai definir como ele vai trabalhar, com o conselho que vai fazer. Falei, olha, da mesma forma que vocês entendem que tem síndico assim, eu também entendo que tem, porém também tem conselheiro assim, também tem conselheiro que pega a bola, também tem conselheiro, e eu, inclusive, já me deparei com essa situação. Então, nesse caso, eu falei para ele, se vocês vão assinar, vocês querem definir, não tem problema, a gente cria um modelo de gestão, vocês assinam esse termo de confidencialidade, esse compromisso com a gestão, e a gente vai junto, porque eles querem, muitas vezes, escolher, né? Nós escolhemos a empresa terceirizada, tá indo bem, nós escolhemos, foi ruim, o síndico que escolheu. Então, a decisão é nossa, nós somos pagos para tomar decisão. Quando você compartilha essa decisão, você compartilha o ônus e o bônus, né? Se a decisão foi acertada ou se a decisão, o que der de errado, vocês também têm que assumir, coisa que normalmente não acontece. A pessoa quer um CPF emprestado. Se dá tudo certo, pessoal, fomos nós que fizemos. Se dá errado, foi o síndico que aconteceu. Isso é o que mais acontece. Acho que a gente já encerrou aqui o da Geni. Eu queria só pedir para a Geni, assim, dar mais detalhes para a gente nos próximos comentários, se você participa do conselho, né? Essa situação, se o seu síndico é profissional, se é morador. Pode parecer bobagem, mas eu acho isso importante às vezes no nosso comentário, para a gente... porque às vezes o síndico, morador, ele não está no condomínio, né? Ele trabalha, tem sua atividade profissional... E ele não quer saber de escolher ninguém. Eu já entrei aqui, já meio que para ajudar, por acaso, ele acha que ele faz um bem para o condomínio, ele não pagar um síndico profissional, né? Mas não sabe o benefício que é ter uma pessoa que tem isenção, que tem conhecimento, porque assume todas as responsabilidades de fato, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem as responsabilidades enormes que o síndico tem, por isso que a gente até tinha colocado nesse programa a diferença sobre conselho, né, e o corpo diretivo em si. Então, se você puder dar mais detalhes para a gente da sua participação no condomínio, ou se você é apenas uma condômina comum, né, e como a gente já falou aqui, se o pessoal não está... O síndico é julgado a cada eleição, tá? O síndico, a cada eleição ele é julgado. Se ele não pegar procurações, como a gente comentou aqui, indiscriminadamente, e fizer um mau trabalho, as pessoas simplesmente elegem outra, né? Mas o síndico é morador, só tem ele de candidato. Leva síndico profissional. Começa a colocar um mandato de 1 ano, faz experiências para tentar mudar isso. Porque levanta e se candidata. Ou levanta e se candidata, para tentar mudar essa... né? Se você tem vontade de ser síndico, vem participar com a gente aqui, faz o curso da Gabor, né? Faz o curso da Gabor, quem sabe se torna uma síndica 5 estrelas também, sim. Entendeu? Isso é super importante para a gente estar crescendo esse mercado, é muito bacana, eu gosto, sou muito satisfeito. Bom, em relação a tudo isso que a gente discutiu, né, o que fica de lição? Na verdade, nós somos pagos para tomar decisão, nem todas as decisões que a gente toma vai agradar a todo mundo, né? Então... O síndico, sim, né, tem o poder de decidir,
sobre determinado assunto, ele não é obrigado a aceitar a sugestão ou o conselho, seja do conselho do corpo diretivo, mas, de novo, reforço aqui a importância de o síndico profissional estar coeso, estar alinhado com o corpo diretivo. Isso vai trazer muito mais vantagens para o condomínio. Do mais é isso. Estamos nas plataformas de podcast. Curta e compartilhe com o maior número de pessoas possível e até o próximo programa.